A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, por favor, comigo, no livro de Jó. Todos de pé, por gentileza. Nós vamos ler alguns versículos nesse livro hoje à noite, no encerramento. Jó, capítulo 1. Deixe-me fazer uma pergunta. Quantos que conseguiram chegar ao final das 7 ministrações? Levanta sua mão para que eu possa ver você. Que maravilha, maravilha. Quantos que tentaram, mas pastor, teve um dia que não teve jeito, tive que trabalhar, mas eu fiz quase tudo. Levanta sua mão, por favor. Que bênção. E tem alguns aqui que não estão aqui e disseram para mim na quarta-feira: pastor, minha última semana, não vou poder estar domingo, o que é que eu faço? E aí nós oramos, o pastor orou. Então, parabéns por você que se esforçou. E agora, daqui para frente, de olho, mamão. Não dê legalidade mais para ele, depois dessa série que você ouviu, em nome do Senhor Jesus. Jó, capítulo 1, eu quero ler com você o versículo que nós lemos todas as noites. Verso 1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Verso 2 e 3: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Vamos para o capítulo 42. 42. Verso 1 e 2, e depois nós vamos para o verso 5 e 6. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Verso 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Verso 10: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Verso 12: assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Verso 16: depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias, porque o Senhor havia mudado a sua sorte. Senhor Jesus, esse é um domingo muito especial para todos nós, todos aqueles que um dia tiveram experiência com o Senhor. É um dia em que eu me emociono muito, porque eu sei que o Senhor restaurou minha sorte. Eu era um perdido, pecador, vivendo uma vida desgraçada e infeliz, mas o Senhor olhou para mim com carinho, com amor, e o Senhor mudou o meu coração. E hoje a minha maior motivação, o meu maior prazer é falar para todos que Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador. Ele mudou a minha história. E Ele tem mudado a história de tantos quantos têm adentrado aos portais de uma casa como esta, que exalta e glorifica o nome de Jesus. Deus, nós estamos nessa noite no encerramento dessa série,
Eu sei, Senhor, que há pessoas que estão aqui na expectativa de um milagre na tua palavra. Estão na expectativa de que o Senhor há de mover as janelas dos céus. Gente que tem ouvido a tua palavra, que tem levado a tua palavra a sério. Deus de Jó, muda a sorte do teu povo nesta noite. E nos prenda a atenção, nesses breves minutos, que nós vamos nos até a tua palavra. E que na hora das ministrações que formos fazer aqui nessa noite, que os céus venham derramar uma porção, aleluias, da unção do coração de Deus sobre o nosso coração, e que a nossa vida jamais seja a mesma, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Nós anulamos todos os intentos de Mamon agora, no nome de Jesus Cristo. Todas as retaliações dele, todas as tentativas dele de tentar atrapalhar qualquer mente e coração aqui neste lugar, e aqueles que estão ligados na internet, nós anulamos toda a ação do mal agora, em o nome de Jesus. E que haja toda quietude, para que a glória do Senhor se manifeste neste momento, no nosso meio. Nós assim oramos agradecidos, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Aleluia, amém, e graças a Deus. Podem se assentar. Nós estamos chegando hoje ao final da 7ª ministração, que tem como título Profetizando e Conquistando a Minha Libertação Financeira. Fala comigo. Conquistando e profetizando a minha libertação financeira. Mais uma vez. Conquistando e profetizando a minha libertação financeira. Toda essa série nós trabalhamos baseado nesse personagem que nós conhecemos na Bíblia como o homem que mais sofreu no Velho Testamento, chamado Jó. O livro que leva o seu nome e que traz para nós a sua história, um alento e um conforto muito grande quando estamos passando por vales e por provações e por privações. Uma coisa que me chama a atenção nas redes sociais, especialmente no Facebook, todas as vezes que eu posto lá uma pequena frase de esperança, é incrível como as pessoas curtem. Eu me lembro que no mês passado eu postei uma frase de conforto, uma palavra de esperança para as pessoas. Em questão de 1 hora, tinha mais de 80 pessoas que haviam curtido aquela frase. E eu parei ali, eu falei assim, meu Deus, quanta gente desesperada, quanta gente sofrendo, querendo uma palavra de esperança. E todas as vezes que nós estamos passando por um momento de prova, nós que já estamos um tempo na nossa caminhada com Deus, nós lembramos dos conselhos dos nossos líderes espirituais. Leia o livro de Jó. Que livro confortador. E quando você lê o livro de Jó, você fala assim, eu não tenho problema. Porque é exatamente no capítulo 1 e 2 de Jó, é que nós vemos a desgraceira que Deus permitiu Mamon fazer na vida dele. E num só dia, ele perde tudo o que o homem gostaria de ter. Ele perde todos os seus bens. Você que nunca leu o livro dele, leia. O homem mais rico do Oriente, servo de Deus, e que ganhou tudo o que ganhou com honestidade, diz a palavra. Ele não fazia nada que fosse errado para não entristecer o coração de Deus. Ele não enriqueceu-se ilicitamente. E uma palavra de Deus para você que acompanhou essa série: não se apresse para querer ser uma pessoa rica. Não se apresse, não se afobe, não queira invejar ninguém. Não, eu tenho que ter aquela casa, eu tenho que ter tanto de dinheiro, porque fulano tem. Querido, você vai ter o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é o melhor. Você crê nisso? Diga amém. Então, Deus abençoou Jó, Deus abençoou a vida dele, e ele cresceu, tornou-se o homem notável do Oriente, sem precisar fazer barganha, porque ele amava a Deus, e quem ama a Deus procura agradar a Deus, e quem procura fazer coisas erradas se está tentando agradar o outro. Jó, então, ele cresce com a bênção de Deus, mas num só dia ele perde todos os seus bens.
ele perde todos os 10 filhos que tinham. Se você nunca perdeu um filho, você não sabe o que é a dor de perder um filho. Ele perdeu todos. E para fechar o caixão, Jó fica da cabeça aos pés cheio de tumores. Essa é a história desse homem. E a Bíblia diz que depois daquele quadro, Jó resolve adorar a Deus, mesmo tendo ouvido da sua esposa. Por que você continua adorando esse Deus? Por que você continua sendo crente? Por que você continua servindo a Deus? Você foi servir a Deus, Deus tirou tudo de você. E ele disse: Deus deu, Deus toma, tudo é dele. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe quando eu perco as carteiras, e quando eu perco celular, quando eu perco essas coisas todas, sabe que eu falo com Deus? Senhor, aquela carteira é do Senhor, viu? O pastor Antônio Carlos foi comigo no aeroporto lá pegar o documento que o Luciano nos orientou. E aí a carteira estava sumida. Sabe o que eu falei? Senhor, a carteira, o Senhor sabe onde é que ela está. Eu não vou me afobar com essa carteira, não. Ela é do Senhor. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Ai meu Deus, eu perdi meus documentos. O que vai mudar na sua vida se você perder todos os documentos? Você não perdeu sua vida. Ai, eu perdi um dinheiro. O dinheiro é de Deus. Você fala: Senhor, aquele dinheiro estava na minha mão, eu esqueci. O Senhor sabe que não foi, relaxa. Eu perdi, está na mão do Senhor. Irmãos, volta tudo em minhas mãos. Sabe por quê? Eu não fico brincando de perder carteira. Eu não fico brincando de perder celular. Não. Eu estou trabalhando para Deus. Então, se eu estou trabalhando para Deus e eu não tenho alguém que está do meu lado me vigiando, aliás, tinha um rapaz que andava comigo no ano passado, da igreja. Aí daqui a pouco, cadê minha carteira? Ele: cadê a carteira do senhor? Eu falei: cadê meu celular? Pastor, cadê a carteira do senhor? Eu falei: por que você está me acompanhando? Tem uns diáconos que eu vou te contar, viu? O diácono é aquele que serve. Não é só diácono. Tem uns diáconos que às vezes está acompanhando a gente, que às vezes até atrapalha a gente. Uma vez eu ia levar um outro diácono comigo numa igreja aqui, São José dos Campos. É para cá, né? Para lá, isso mesmo. Queria ver se você estava atento aqui à pregação, tá? Estou lá, e esse servo que foi comigo naquela igreja, foi para cuidar do meu material. Quando acabou o culto, está lá assim do lado do meu material. Aí o pastor falou: você é o diácono aí, ó. Você está bom de diácono, viu? Eu falei: rapaz, Jesus está voltando. Acordou na hora. Meus irmãos, então quando você está preocupado demais com dinheiro, quando você está preocupado demais com bens, não tem alguma coisa errada com a tua vida, não. Muita coisa errada. Você tem que estar investindo seu tempo em adorar ao Senhor em todo o tempo, em exaltar Ele e glorificar Ele, principalmente quando a coisa não está nada boa para o seu lado. Por exemplo, São Paulinos hoje estão tudo tristes. Tem culpa, né, pastor? Fazer o quê, né? Então, estou querendo mexer com o pastor, ele está muito bonito hoje, então. E eu vim com o paletó, irmãos, mas eu estava transpirando tanto, falei: os irmãos vão me perdoar, mas hoje eu não vou usar o paletó. Porque paletó, a gente fica mais bonito e tal, mas a unção não está no paletó, né? Senão eu vou falar: paletó, fala. Paletó não fala, irmãos. Paletó não traz unção. Quem traz unção são os céus. É bonito, maravilhoso. O pastor está maravilhosamente lindo, viu? Sua esposa com certeza deve ter falado isso para você hoje. Se não falou hoje, depois do culto, com certeza, porque ela também está uma gata. E eu sei que se você não falou para ela isso, você vai falar em nome de Jesus. Porque hoje é Páscoa, é festa no céu e festa aqui nesse lugar. Então, você não tem que estar preocupado em receber uma chave, porque você vai: o pastor Ivonildo hoje vai liberar a chave do céu para eu ganhar o meu salário. Então, não tem nada a ver. Eu não tenho chave nenhuma para te dar. Eu não sou São Pedro. E nem se eu não for São Pedro, tem nada para te dar. Só tenho uma palavra para dizer para você: é que o Deus de Jó, que encheu Jó de riqueza, que fez Jó uma pessoa notável naqueles dias, que fez aquele homem crescer, foi o Deus que permitiu ele perder tudo, para mostrar para Mamon que o poderoso, todo-poderoso é o Senhor dos céus e da terra. Então, ele não pode tocar em nada que é de Deus, que está em suas mãos. Eu sei que durante essa caminhada aqui, chegou gente aqui que já perdeu muita coisa.
já perdeu muito dinheiro, você foi passado para trás. Tem pessoas aqui que eu tenho certeza que está na mão de agiota. Quer dizer para você uma coisa: se você levou a sério durante essa série a palavra de Deus, e você vai procurar honrar o Senhor adorando a Ele nessas circunstâncias adversas, como Jó fez. Jó adorou a Deus nas circunstâncias difíceis da vida dele, e ele assumiu um compromisso de viver uma vida de fidelidade com Deus. Ele continuou sendo fiel a Deus. Tem gente que é fiel a Deus quando está desempregado. Se o Senhor me prometer que eu consiga, que eu tenha aquela porta de emprego, ou que eu seja promovido, eu vou ser fiel ao Senhor, porque ainda o emprego não chegou, porque ele não foi promovido, porque aquela pessoa ainda não pagou, então ele está ali. Aí quando as portas começam a abrir, o dinheiro começa a chegar, deixa de ser infiel a Deus, não consegue ser dizimista. Primeira coisa que o diabo manda ele esquecer é o dízimo do Senhor, que foi a última arma que nós trabalhamos na quarta-feira, que é uma das armas que você tem que usar para destronar Mamon do seu caminho e da sua vida. Primeiro, você tem que adorar a Deus na adversidade. Segundo, ser um ofertante, uma pessoa generosa. Eu postei essa semana no Face algo incrível, para você ver como é que esse assunto é altamente espiritual. Não tem uma mensagem que eu lanço no Face que as pessoas não curtem. No mínimo 35, 40, 50 pessoas curtem uma mensagem lá no Face. Eu postei uma essa semana, sabe quantas pessoas curtiram? Nenhuma. Sabe qual era o assunto? Escute só. Eu disse assim: eu peguei uma figura linda de ovos de Páscoa, e eu joguei, e eu pus assim: quanta gente feliz porque comprou ovos de chocolate. E o comércio disse: uau! E as pessoas ficaram felizes, mas perderam mais saúde e o bolso ficou vazio. Por acaso você lembrou de fazer uma oferta para Deus na semana de Páscoa? Ninguém curtiu. Você está rindo? Isso é sério? Falei: Jesus, que coisa grave. Tenho certeza que se você não ganhou um ovo de Páscoa, você comprou. Se não comprou e não ganhou, agradeça a Deus, porque chocolate, menos na sua vida, é mais saúde na sua vida. Se você comprou, gastou e pôde gastar, Deus te abençoe. Mas eu te pergunto, eu arranjei uma gravura bonita lá, uma fotografia linda de ovos. Eu disse: quantos de vocês prepararam uma oferta de Páscoa? Sabe que a igreja do Nazareno, a volta do mundo, nesta ocasião, ela levanta uma oferta de Páscoa. E essa oferta é para o sustento dos missionários nazarenos à volta do mundo. Gente, não teve uma alma que curtisse. Para você ver a gravidade, o peso desse assunto. As pessoas querem ovos de chocolate. Elas querem comprar ovos e dar para muitas pessoas, mas elas não querem comprar, ou não querem tomar uma decisão: eu vou separar uma oferta para abençoar os missionários que foram para o campo, porque isso implica em tirar uma parte do dinheiro para dar para a obra de Deus. E aí o que Mamon faz? Ele amarra, ele fecha o tempo. Se não teve alguém que curtisse, não teve alguém que entrou lá dizendo assim, ó: é verdade, pastor. Ou então: eu já separei a minha oferta de Páscoa. Não estou falando da oferta de gratidão que você orou há 6 semanas atrás, para você apresentar a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Não, estou falando disso. É uma oferta em reconhecimento ao que Jesus fez na cruz por mim. Então há pessoas à volta do mundo ministrando a palavra de Deus. Eu não posso ir, então eu vou sustentá-los no campo. Mas olha o que Mamon faz. Ele tenta impedir o homem de ser um doador, de ser uma pessoa generosa com o pai, com a mãe, com o amigo, com o irmão, com a irmã, com a igreja. E aí o que acontece? Ele abre um espaço na sua vida para que Mamon faça um ninho e começa a soltar ali
os demônios, os filhotes dele, para amarrar aquela pessoa, para aquela pessoa não crescer, para que aquela pessoa não possa avançar, para aquela pessoa não possa viver uma vida abençoada e uma vida digna. Queridos, Jó, ele recebe aquela pancada, aquelas 3 pancadas, e a Bíblia diz que ele adora a Deus, ele continua fiel a Deus, e ele era generoso, ele não perdeu aquela visão de ser uma pessoa generosa. Quando eu terminava de ministrar na quarta-feira, uma pessoa me procurou e disse: pastor, o senhor disse que o senhor ia contar uma história de uma pessoa, de uma moça, e o senhor não contou. Mas só que a pessoa que me lembrou depois do culto. Falei: então domingo no encerramento eu conto. Eu só tinha lembrado o nome da pessoa. Chegou na nossa igreja, lá em Vila Velha, num domingo de manhã. Eu não sei quem é essa pessoa, só sei o nome dela. E eu fui contar uma experiência lá na nossa igreja. Não estava pregando sobre finanças, não tinha um seminário sobre finanças. Eu ouvi uma história, que eu acho até que eu contei aqui para vocês, do Curuca, não contei? Lá da praia, de Meaípa, não. Contei, não contei? Então, aí eu cheguei lá e, quando fui contar aquela experiência, entra na nossa igreja uma moça, e estávamos na metade do mês, e nós não tínhamos ainda o dinheiro suficiente para cobrir os compromissos da igreja do mês. Eu contei aquela história lá que vocês ouviram, e aí fui pregar a mensagem daquela manhã para a igreja. Terminou o culto, fui para casa. Domingo à noite volto para a igreja. Terminou o culto, vou para casa. Na segunda de manhã, meu telefone toca. É o tesoureiro da igreja. Ele diz: pastor, quem é Clícia? Eu: Clícia? Eu não conheço. Ué, o senhor não conhece? Eu falei: não. Ele falou: olha, tem uma pessoa na nossa igreja que fez uma oferta, e eu acho que essa pessoa equivocou quando ela foi preencher o cheque. Ele disse: o nome dessa pessoa foi Clícia, não lembro o sobrenome. Eu falei: tem um telefone no verso desse cheque? Tem, me passa por favor. Ele me passou o telefone. Aí eu peguei o telefone, liguei, uma voz feminina atende. Eu disse: alô? Eu disse: quem está falando? Clícia. Ou melhor, ela perguntou: quem está falando? Eu disse: pastor Ivonildo. Eu falei: a Clícia que está falando? Ela falou: sou eu. Ah, pastor, tudo bem com o senhor? Eu falei: tudo. Eu falei: poxa, como é que você vem na nossa igreja e nem se apresenta? Eu estava lá na porta. Ela disse: mas eu já conheço o senhor. Ela disse: mas por que o senhor está me ligando? Eu falei: primeiro, para te agradecer pela sua visita à nossa igreja. E segundo, eu falei: Clícia, nós somos muito éticos, e nós somos muito cautelosos com a questão do dinheiro na igreja. E nós entendemos que você talvez tenha cometido um erro quando você foi preencher o cheque, na hora de fazer alguma contribuição na igreja, ou você ia entregar alguma coisa e você acabou entregando uma outra coisa. Ela disse assim: eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Eu falei: entrou um cheque ontem na nossa igreja, e que tem um nome, o seu nome. Você por acaso entregou um cheque ontem na igreja? Ela disse: eu não entreguei. E eu disse: elas, no valor de X quantia? Eu disse: exatamente. Ela disse: mas é isso mesmo, pastor. Foi uma oferta que eu devia para Deus. Eu disse: como assim que você devia para Deus? Ela disse: há um tempo atrás eu havia feito um voto a Deus, e o senhor contou uma história ontem de manhã na igreja, que me fez lembrar de um voto que eu tinha prometido para Deus, que eu iria dar para ele uma oferta de X valor, se ele abrisse uma porta para mim. E ele abriu, só que eu fechei o coração. Olha só, ele abriu a porta e eu fechei o coração, e eu não cumpri com aquela oferta. E que nós falamos naquela oportunidade sobre as ofertas votivas. Quando você faz um voto a Deus, seja ele financeiro ou não. Por exemplo, se Deus ajudar que eu
vier conseguir aquela porta, eu vou durante um ano, todas as manhãs, orar na igreja. Isso é um voto. Ana não fez um voto de consagrar Samuel ao Senhor, e ela cumpriu. Voto não simples, ela fez um voto financeiro. Eu conheci um jovem juiz, um jovem em Belo Horizonte, que ele foi fazer um concurso para juiz em Brasília, e ele disse: se o senhor me conseguir que eu passe nesse concurso, o primeiro salário meu como juiz é para o senhor. E ele passou, e ele honrou a Deus. Salário de um juiz, honrou com a sua palavra. Aquela moça disse: aquela história que o senhor contou do Curuca me fez lembrar de um voto há alguns anos atrás que eu tinha feito ao Senhor. Na hora eu peguei meu talão de cheque e eu preenchi, queridos, em torno hoje, como se fosse uns 21 mil reais de oferta. Eu disse: mas espera aí, por que você não entregou a sua oferta na sua igreja? Você não fez uma oferta, não foi um compromisso com Deus na sua igreja? Ela disse: eu sou uma pessoa afastada, pastor, eu estou afastada. Aproveitei, dei nela, fiz apelo, ela não quis. Ela disse: não, pastor, o momento não me permite tomar essa decisão. Mas falei de Jesus para ela, e ela disse: eu fiz, o voto eu fiz foi para Deus, não foi para a igreja. Eu disse: a igreja onde você estava na época não tinha um projeto, e você havia feito um compromisso de uma oferta para um projeto na igreja. Ela disse: não, foi um voto que eu fiz comigo mesmo para Deus. E Deus me lembrou ontem na igreja. Como eu estou sem igreja nenhuma, eu falei: sem igreja nenhuma porque você quer. Eu não perco a oportunidade, irmãos. Falei: a igreja do Nazareno está aberta para você. Ela disse: então eu fui lá honrar. Eu falei: mais importante do que a oferta que você entregou para a igreja, e que foi uma oferta expressiva, falei: é a sua vida como oferta diante de Deus. Mais importante do que qualquer dinheiro, Clícia, é a sua vida. Mas por que eu trouxe a pessoa dela aqui? Ela fez um voto a Deus, e ela honrou mesmo afastada dos caminhos do Senhor. Nós anulamos Mamon quando nós vivemos uma vida de generosidade. Não é simplesmente na época de Páscoa para dar um chocolate, não. E durante a semana inteira, e durante o mês, e durante o ano, o que é que você faz? Alguns usam essas ocasiões para aparecer, para dizer que pode, e para dizer que tem condições de dar chocolate para todo mundo. Ok, maravilha. Mas a motivação de presentear tem que ser sempre em todas as áreas. Presentear um sorriso, presentear um abraço, presentear um serviço. Às vezes há pessoas que gostam de vir para a igreja e não podem, sabe por quê? Que é preciso de alguém para auxiliar lá na casa. Às vezes você podia fazer o seguinte: olha, uma vez por mês eu vou cuidar da sua mãe que não pode ir para a igreja, eu vou ficar aqui com ela, fazer um culto com ela, enquanto você vai para a igreja adorar a Deus. Querido, Deus ama essas doações. É muito mais do que um dinheiro, é muito mais do que doar um bem. Tudo isso é bem-vindo, mas tudo aquilo que envolve a você se dar, a você dividir. Jó era essa pessoa. Perde tudo. Para muitos que não chegaram ao final do livro de Jó, talvez já teriam sentenciado: esse aí é um desgraçado mesmo, encerrou a vida, começou a vida tão bem e encerrou tão mal. E o capítulo 42 diz que não foi assim. Jó manteve-se reto, fiel, não perdeu o seu coração diante de Deus. E a Bíblia diz que Jó faz uma confissão, uma das confissões mais lindas que nós encontramos na palavra: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o verso 5 ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí no verso 10 diz, o autor do livro: Deus restaura a prosperidade que Jó havia recebido da parte do Eterno. O Senhor muda a sorte de Jó. Alguém diz que está escrito aqui na Bíblia que me foi emprestada, né? Sorte é o encontro da oportunidade com a capacidade.
Interessante. Deus muda a sorte de Jó quando este orava. Sabe por que a sua sorte, a sua vida não tem sido mudada? Você não gosta de falar com Deus? Você não gosta de ter um tempo com Deus? Mas gosta de bater um papo com o povo, gosta de trocar uma conversa, gosta de falar de tantas coisas. Deus muda a sorte de Jó enquanto ele orava. Querido, acredite no poder da oração. Deus não resiste à oração de um justo quebrantado. Quando um homem se ajoelha diante de Deus, quando uma mulher se ajoelha diante de Deus, Deus para tudo para ouvir você, porque Ele quer mudar a rota da sua, da minha, da nossa vida. Ele ora pelos seus amigos, que eram muito amigos, e o Senhor lhe dá em dobro tudo quanto ele havia perdido. Deus dá para ele em dobro. Queridão, você que perdeu tudo, você que perdeu muita coisa, Deus quer restituir tudo a você nesta noite, pelo poder da sua palavra. Não é a palavra mágica, não, é a palavra de Deus. E quando é que isso acontece? Milagre acontece na vida de um homem quando ele passa pelos reveses da vida, pelas provações da vida. Milagre não vem assim, ó, no estalar de dedo, não. Aliás, eu nunca vi na Bíblia um milagre acontecer quando a pessoa estava vivendo os melhores momentos dela. Eu nunca vi um milagre desse. Os milagres que eu sempre vi na Bíblia foi sempre no meio de uma crise, no meio de uma tragédia. Você concorda comigo? Diga amém. Todas as vezes que apareceu uma tragédia, alguém creu em Deus, o milagre aconteceu. Se você tem vivido tragédias nessa área, onde você tem visto o rastro de Mamon e os ataques dele, volta e meia, é gastando dinheiro sempre com carro, é gastando sempre dinheiro com prejuízo um atrás do outro. Você não sabe mais, pastor, ganho bem, mas o dinheiro vai para o ralo. Você tem que dar um basta em Mamon hoje, em nome de Jesus. Deus quer mudar a sua sorte, Deus quer mudar a sua história, mas você precisa dizer: Deus, eu reconheço, fazer sua confissão. Eu reconheço que eu tenho pisado, como diz o carioca, eu tenho pisado na bola, eu tenho vacilado. Há meses que a igreja não sabe o que é um dízimo, há anos. Eu fiquei tão feliz em ouvir de uma pessoa aqui nessa série, e eu não tinha pregado, até a quarta semana, não tinha pregado nada sobre dízimo e oferta, nada. Numa dessas 4 ministrações, que eu não tinha falado nada sobre esse assunto, uma pessoa me procurou e disse: pastor, há 3 anos eu não entregava o dízimo, mas hoje eu pedi a Deus perdão, e eu voltei a ser um dizimista. Eu não preguei, não tinha pregado sobre dízimo, mas a pessoa com certeza conhecia a palavra, e viu que pelo contexto do que nós estávamos ministrando, sentiu que aquela palavra era para ele. Eu quero voltar à prática do primeiro amor. Há quanto tempo que a igreja não sabe o que é uma oferta? Se você fala: mas eu ajudo na cantina da igreja. Irmãos, que cantina? Que cantina? Você está enchendo, como diz o mineiro, o pandu. Quando você vai para a cantina e compra um pastel, e toma um café, você está se alimentando. O que é que você está dando para a igreja? Compra-se a massa do pastel com o quê? É com dinheiro, ou seja, você não está dando nada para a igreja. E Jesus não quer nada. Aliás, Jesus nunca mandou você ir na cantina, Ele manda você vir ao altar trazer a oferta. Nada de errado você ir na cantina depois do culto. É melhor comer um pastel na igreja do que ser assaltado em algum lugar, em um estabelecimento daqui. Ué, mas eu não pedi um café com ouro, não, pedi só, que tem uns cafés que só Jesus tem poder, né? Uns almoços e uns jantares que só o sangue de Jesus tem poder. Quanto tempo que Jesus não vê você chegar aqui no altar e trazer uma oferta para Ele? Você não tem prazer para isso, mas engraçado, você gosta de receber um dinheiro. Eu falei aqui, e eu quero repetir isso: nunca encontrei na minha vida alguém triste porque foi promovido no meu trabalho. Nunca encontrei alguém chateado, dizendo: pastor Ivanildo, estou chateado. Não é que dobraram o meu salário? Olha que coisa chata.
pastor, eu estou arrasado. Recebi uma surpresa essa semana, meu pai me deu 10 mil reais de presente. Olha que coisa absurda. Meu pai é extravagante, pastor. Meu pai não está, ele está perturbado. Conta para ninguém. Gasta tudo. E você fica feliz da vida. Fica ou não fica? Pior que alguns até mentem. Não precisava não. Não precisa não. Tá bom, então Deus se equivocou, me dá aqui. Vou dar para quem? Não, estava brincando. Todo mundo gosta de um dinheiro. Amém, igreja? Ó, tem gente mentindo. Gente, hoje é Páscoa. Quem é que gosta de um bom dinheiro? Que diga graças a Deus. Quem não falou, a bênção passou. Já era. Vou te dar uma chance, tá? Não devia dar não, vou dar. Quem aqui gosta de um dinheiro? Diga, eu gosto, pastor. Deus ouviu sua oração, viu? Mas Ele está atento a você para saber se, quando você vai receber o que Ele tem para te dar, se você vai dizer, Senhor, a primeira parte, eu quero ser fiel como Jó, íntegro, reto. Vou separar o que é teu, o teu dízimo. Vou dar uma oferta de gratidão para o Senhor. E todos os votos que eu fiz, eu vou cumprir. Olha o que está no livro de Jó, capítulo 20. Estou encerrando. 2. Abra a sua Bíblia comigo. 22. Versículo 21. Reconcilia-te, pois, com Ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração. Se converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, da tua casa, dos teus negócios, e deitarás ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, do Senhor, o Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus, orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos ao Senhor. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. E se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Deus mudou a sorte de Jó. Há uma palavra no livro de Joel que diz assim: restituí-vos-ei os anos que foram comidos pelo gafanhoto, o devorador, o migrador, o destruidor. Eu vou restituir, diz o Senhor. Deus restaurou a sorte de Jó. E Ele diz que se você reconciliar com Ele, acertar a sua vida com Ele, você terá paz, o bem virá sobre você, ou seja, as legalidades serão abolidas, arrancadas do teu caminho, e o Senhor, Ele ouvirá a tua oração, você honrará diante dEle tudo aquilo que você votou, e Ele diz para você, se você projetou, aqui ó, quem fez os projetos na primeira semana e o segundo, não vou fazer essa série não, eu estou cansado, aqui ó, palavra de Deus para você, ó. Se projetas, se você acredita naquilo que o profeta fala com você, seu pastor e os pastores que trabalham com ele aqui, são homens de Deus, e eles, ele, especialmente o pastor, líder da igreja, pastor Edmar, ele convida homens para vir pregar aqui nesse púlpito, com o joelho no chão. Ele pede a Deus uma direção: Senhor, quem é que eu vou trazer aqui na igreja? Eu vou confiar o microfone, o púlpito da igreja, para quem, Senhor? Não pode ser para qualquer pessoa. E alguém disse que a unção que você recebe é a unção que você acredita. Se projetas, se você fez um projeto, se você colocou os seus sonhos diante de Deus,
Está escrito: ele te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Ou seja, o que está escuro vai brilhar agora. Você vai enxergar de vez o que Deus tem para a sua vida. Mas é preciso fazer o quê? Aquilo que Jó, nessa caminhada que nós fizemos, fez. Vivendo uma vida agradável com Deus, de repente tudo fecha para ele. Ele continua servindo a Deus. Ele continua adorando a Deus. Ele continua exaltando o Senhor. E o diabo atacando. E o diabo atacando. E o diabo atacando. E ele firme. Não abriu mão da sua fé, que era a maior riqueza que ele tinha. E Deus só observando a vida de Jó, como Deus tem observado a sua vida e a minha vida. Deus muda a sorte dele. E ele diz: eu só conheci o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E Deus traz a vida de Jó para um manancial de vitória, de sucesso. E diz que em toda aquela terra não havia filhos e filhas tão lindos como os filhos e as filhas de Jó. E detalhe, viveu 140 anos, viu seus netos, viu os bisnetos, e viveu farto de dias. Essa expressão quer dizer o seguinte: ele viveu 140 anos com saúde, útil. É o que eu quero. Falei: Senhor, enquanto eu for útil, o Senhor me deixa viver. Eu quero viver, enquanto o Senhor me permitir viver com saúde, eu quero viver. Se eu puder viver 120, 150 anos com saúde, eu quero viver. O dia que eu não puder mais falar de Jesus, pode me levar. O dia que eu começar a dar trabalho para as pessoas, Senhor, pode me levar. Deus quer que você seja muito útil, com muita saúde, em todas as áreas da sua vida. E Ele quer que você seja uma pessoa extremamente próspera. Mas, querido, prosperidade é muito mais do que dinheiro. A palavra prosperidade quer dizer estar de bem com você mesmo. No hebraico, no original, o que é prosperidade? É você estar de bem com você mesmo. Quantas pessoas que estão aqui hoje à noite têm até dinheiro e não estão de bem com a vida? Não conseguem dormir direito. Você precisa reconciliar-se com Deus, colocar sua vida em ordem, para que a paz venha sobre você. A luz do Senhor virá sobre a sua vida. Ele vai ouvir a tua oração. Honra os votos que você fez ao Senhor. E pague os teus votos. E volte a projetar, volte a sonhar. Seja um ousado. Assuma riscos. Seja um atrevido em Deus. Comece a projetar, acredite. Não aceite essas palavras malditas que lançaram sobre você, que você foi um marcado para ser um perdedor, que se você não conseguiu nada até agora, não é agora que você vai conseguir. Está quebrada essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Você foi um marcado para ser um vencedor em Jesus. Eu não estou falando nada de novidade para você. Paulo disse: posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Então você pode. Se você é um filho de Deus, se você ama Deus, começa a projetar. Sai daqui hoje com cabeça levantada, erguida, porque a luz da aurora vai brilhar na tua vida, doravante, e você vai sair daqui para frente, mais do que nos dias que se foram e que foram tão turbulentos. Você vai sair daqui hoje com uma vida vitoriosa, com a chave para viver uma vida de liberdade financeira e nas áreas que você propôs diante do Senhor Deus. E mudou Deus a sorte de Jó. Eu sei que hoje à noite Deus está querendo ouvir uma oração sua nesse contexto. Senhor, muda a minha sorte. Senhor, muda a minha sorte. Senhor, olha para o meu coração, muda a minha sorte. Certamente o Senhor vai perguntar para você: mas que sorte é essa que você quer que eu mude? É por isso que eu pedi você, e eu insisti durante a série: escreva seus projetos, escreva seus sonhos. Nós vamos agora apresentá-los ao Senhor. Você vai pegar agora aquele envelope com os sonhos que você escreveu durante essas 7 caminhadas. Você vai pegar agora
Tudo aquilo que você sonhou diante de Deus, você vai apresentar agora. Você que está me ouvindo aí em casa, você vai pegar seus pedidos, apresentar diante do Senhor. Você que não pôde participar, você pode neste momento dizer: Senhor, me perdoa, eu podia ter até participado dessa série, mas eu não me esforcei. Não, me perdoa. Reconcilia-te com Ele agora e coloca diante de Deus o que você necessita, amado. Deus não avalia você nem a mim por uma série que você fez ou deixou de fazer, mas peça a Ele perdão. Diz: Senhor, me ajude a acreditar mais naquilo que o meu profeta apresenta como proposta de vida para a minha vida, para a minha família e para a minha empresa, para os meus negócios. Você pode agora pensar, se você quer um envelope para esse momento, se bem que para mim o momento agora, não há necessidade de um envelope para isso agora, mas você que está com o envelope, você vai levantá-lo para o céu comigo. E você que está sem envelope, mas você quer participar desse momento da oração, você vai pegar a sua mão e colocar sobre o seu coração, e nós vamos orar agora. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Você vai ficar de pé. Levante esse envelope com os seus projetos. Se te projetas, ou se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá. Quantos creem nessa palavra aqui? Diga amém. Você projeta alguma coisa nessa noite diante de Deus? Você tem projetos? Você tem sonhos? Poxa, pastor, toda vez que eu tento sonhar, alguém vem me dar uma rasteira. Toda vez que eu tento sonhar, toda vez que eu tento colocar alguma coisa diante de Deus, vem alguém me dar uma rasteira. Sabe por quê? Você tem dado legalidade para mamon. Diga hoje à noite: fora mamon da minha vida, dos meus caminhos. Eu não aceito, não quero você, não é minha vida, não há lugar na minha vida para você. E aí você vai ter que fechar as portas. Estava vivendo até hoje uma vida desonesta com Deus, peça perdão, reconcilia-te. Estava vivendo uma vida de mesquinharia com Deus, com as pessoas, com lutas travadas para ajudar pessoas. Diga: Deus, me ajude a ser uma pessoa generosa.